Oi, bom dia para você ligado na Globo. 31 de dezembro, dia de São Silvestre. Chegamos à edição número 91, 91ª Corrida Internacional de São Silvestre desde 1925, encerrando o ano esportivo aqui no Brasil. E sempre com esta festa, com essa alegria, com esse otimismo que é muito importante para todos nós mantermos. Terminando um ano, vem aí 2016 e que seja um ano muito bacana para todos nós. Aí toda a multidão na Avenida Paulista, a principal avenida da cidade de São Paulo, ponto de largada, em frente aqui ao Museu de Arte de São Paulo, à sua esquerda. E aí todo o povo que vai fazer parte. Esse ano, 30 mil inscritos para a São Silvestre, a edição de 2015. E a gente vai conhecer daqui a pouquinho os principais personagens, os candidatos à vitória e passar por toda essa galera que faz a festa da São Silvestre. São 15 quilômetros. A partir da Avenida Paulista, 15 quilômetros percorridos pelas ruas e avenidas de São Paulo. Sai da Avenida Paulista em direção à Rua da Consolação, a descida para o Pacaembu. Eles fazem uma descida pelo Pacaembu, passam em frente ao estádio. Depois do estádio do Pacaembu, chegamos aí ao Memorial da América Latina, obra do arquiteto Oscar Niemeyer, e estamos na zona oeste de São Paulo. Vamos caminhando para o centro, Avenida Rio Branco, a Praça da República, também famoso cartão postal da cidade. Da Praça da República chegamos ao Viaduto do Chá, tem o Teatro Municipal e nós vamos a Brigadeiro Luiz Antônio. Aí a corrida se define, quase 2 quilômetros de subida até voltar à Avenida Paulista e terminar os 15 quilômetros da São Silvestre 2015. Um percurso que é de 15 quilômetros desde o começo dos anos 90, de lá para cá sempre 15 quilômetros. São 23 graus de temperatura, 73% de umidade relativa do ar. Márcia Nalock está aqui com a gente. A Márcia Nalock já competiu muitas vezes na São Silvestre, foi terceira colocada em 2002 e é uma das grandes representantes do atletismo brasileiro, da maratona, das provas de rua. Márcia, esperança de vitória brasileira, 23 graus de temperatura. Sua primeira impressão aí da prova, Márcia, bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia a todos. Realmente é a prova mais esperada do ano, a última prova do ano. Como a gente sabe, há grandes atletas da elite africana, realmente o vencedor do ano passado, Dawit Adamasu, contra Stanley Biot, também o vencedor da última maratona de Nova York. Se há esperanças brasileiras, a gente tem que acreditar. Realmente temos aí o grande favorito, Giovanni dos Santos, né, que é o melhor brasileiro no momento. Solanei da Silva, também outro grande atleta da elite brasileira. E é isso aí, Kleber. Realmente nós estamos num jejum aí de 5 anos de vitórias do Brasil. Vamos esperar. É, o jejum desde 2010, quando a corrida foi vencida pelo Marilson Gomes dos Santos, 3 vezes campeão da São Silvestre. Vamos lá, tem o Solanei, tem o Giovanni. Giovanni tem feito boas provas nas últimas edições da São Silvestre e, como disse a Márcia, Dawit Adamasu, da Etiópia, ele venceu no ano passado. Aliás, ano passado, dobradinha etíope no masculino e no feminino. E tem essa fera, o Stanley Biot, que já foi 7º colocado na São Silvestre e nunca brilhou na prova aqui em São Paulo, como brilhou na Maratona de Nova York, por exemplo, esse ano, quando ele se consagrou como campeão da prova nos Estados Unidos. Vai começar a São Silvestre 2015. As mulheres já largaram, os homens agora, nós mostramos no Bom Dia Brasil a largada feminina. A partir de agora, tá valendo para todo mundo, tá valendo para 30 mil pessoas, tá valendo para você ligado na Globo, a São Silvestre 2015. 91 edições. Desde 1925, encerrando o ano, encerrando a temporada esportiva, contando com a alegria, com o esforço, com o treinamento, que é coroado por todo esse pessoal. Moçada dá duro durante o ano para chegar inteiro na São Silvestre e marcar o seu melhor tempo e fazer uma boa corrida, ter uma boa performance e entrar o ano novo já com uma vitória no final do ano que está terminando. 30 mil pessoas, 73% são homens, 27% mulheres inscritos para São Silvestre. 20 mil atletas do estado de São Paulo. Naturalmente, tem a grande maioria. São 73% de paulistas. Do Brasil inteiro vem 9 mil corredores, representando todos os estados da federação. 300 corredores de 42 países também fazem parte.
entre 30 e 34 anos, a maioria dos homens na faixa etária, e as mulheres 35 a 39 anos. Você vê o pessoal já mais experiente adota a corrida como esporte preferido para manter a saúde, para dar bom exemplo. E aí vem cada um com seu recado, com a sua mensagem, com o seu grito. Espaço para vocês, ó. De todo o país, de todas as idades. São Silvestre já está rolando. Você olha daqui, parece que está todo mundo paradinho, né? Em frente ao Museu de Arte de São Paulo. O MASP, que é o ponto de largada da Avenida Paulista. O MASP fica do lado, para quem não conhece São Paulo, lá no fundo é o bairro do Paraíso, para cá vem a Consolação. Esse é o sentido em que eles correm. Paraíso, Consolação, onde fica o Museu de Arte de São Paulo. Pouquinho depois da metade da Avenida Paulista, vindo aqui para a Rua da Consolação, para o Pacaembu, exatamente, que é o trajeto que esses atletas vão percorrer. Olha, muita gente já vai estar, já ganha aí, ó, a alça que dá acesso para o Pacaembu. Você pode acompanhar também pelo Globoesporte.com/verão todos os detalhes online, na hora, para você ter outras informações da São Silvestre. A São Silvestre que faz parte do Verão Espetacular, essa sequência de modalidades, de grandes competições que o Esporte Espetacular mostra todo domingo pela manhã. A São Silvestre, como você sabe, sempre 31 de dezembro, fazendo parte também do pacote do Verão Espetacular. Um dos maiores acervos artísticos do país está aí no Museu de Arte de São Paulo. Um projeto da arquiteta Lina Bobardi, junto com o marido Pietro Maria Bardi, foram dois dos grandes nomes do Museu de Arte de São Paulo. Um centro comercial, econômico, a Avenida Paulista. Não é uma avenida grande, não é uma avenida em extensão muito grande, mas é há algum tempo já das mais importantes da cidade. E no 31 de dezembro abre espaço para outro tipo de trânsito, de congestionamento muito mais alegre, muito menos estressante, nada estressante na verdade. Com direito a todas as expressões artísticas. E ele vem de Mariana, em Minas Gerais, e é uma homenagem também à cidade, à região que sofreu e bastante esse ano com uma tragédia ecológica, humana, que aconteceu na região de Mariana, no estado de Minas Gerais. As duas pistas tomadas pelo público. Enquanto isso, ó, essa é a descida da Major Natanael, a avenida que sai ali, a Avenida Paulista, Doutor Arnaldo lá em cima, e essa descida traz para o Pacaembu. Eles já começam a contornar o estádio do Pacaembu. Aqui à direita, o estádio municipal do Pacaembu, o complexo do Pacaembu. Tem espaço para recado, para time de futebol, para mensagens importantes como dizer sempre não ao racismo. Todo mundo tem seu instante. Você viu, tem um rapaz ali atrás que já está querendo desviar, porque ele quer tempo. Mas todo mundo tem espaço e essa é a alegria contagiante. Para vocês que participam como atletas de elite, né, Márcio? Às vezes não dá nem para sentir, talvez um pouco antes da largada, depois que começa a prova, em alguns instantes antes, a concentração é para ganhar a corrida. Mas isso é um show, né? Mas é importante, Cléber, falar dessa galera aí, desses atletas amadores, realmente, quando vem para uma prova como essa, pode ver que é toda uma festa, toda uma alegria, principalmente nessa prova, uma confraternização. E se você for olhar, olha só, os atletas, eles não precisam ter pressa, porque cada um que começa a marcar seu tempo só a partir do momento que ele passa ali embaixo do tapete da linha de largada. Então, toda a calma, toda a tranquilidade nesse momento é muito importante para essa festa aí
milhares de atletas amadores. Exato, porque agora não adianta você querer nada além do que participar mesmo dessa manifestação, né, bem popular e esportiva. Já em clima de Rio 2016, estamos a 218 dias dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a América do Sul recebendo uma edição das Olimpíadas, e vai ser no Rio de Janeiro em agosto de 2016, e a moçada está no clima. Esse é o José Mota, um brasileiro, com a número 277. A São Silvestre, como toda prova de atletismo, prova pedestre assim, de média para longa distância, normalmente tem aquele atleta contratado exatamente para ditar um ritmo inicial, que os atletas chamam de o coelho da prova. Ele tem lá por obrigação, por contrato, determinado percurso, determinada distância da prova, ele tem que fazer em tanto tempo. É para dar um ritmo. Essas são pernas de quem vem atrás ali do Mota. Esse 227, por exemplo, é o Valdir Oliveira, um atleta do Cruzeiro. O Cruzeiro sempre marca uma presença muito importante na São Silvestre, uma equipe forte, um time forte, o time do Cruzeiro. E aí o Valdir com a número 227. Às 8h41 da manhã, nós acompanhamos no Bom Dia Brasil a largada da prova feminina. E elas estão chegando à Avenida Rio Branco. Estão chegando à Avenida Rio Branco com 27 minutos e 15 segundos de prova. As mulheres, saíram aqui embaixo no vídeo da Avenida Paulista, Pacaembu, Marquês de São Vicente, Rude, Avenida Rude, estão chegando no centro de São Paulo, a Avenida Rio Branco. Esse é um viaduto que dá acesso a Rio Branco e é uma subidinha que elas encaram nesse momento com mais de 7.000 metros de prova. A prova tem 15 quilômetros, é metade da corrida. E a Sueli Pereira, a brasileira Sueli Pereira, uma das esperanças brasileiras, Josiane Cardoso e Sueli Pereira, são as brasileiras que têm mais chances de disputar com as africanas a possibilidade do título. Elas foram a Josiane, o 8º, e a Sueli, a 9ª colocada em 2014. E essa é Imer Ayelu, que foi vencedora do ano passado, com a queniana Caroline Komen ao lado dela. Nós temos também outra queniana importante, que é a Maureen Kipchumba, que já foi campeã da São Silvestre, está ali com a número 6, que é a terceira da esquerda pela direita. Então, são as principais atletas. E é um grupo grande, né, Márcia? Às vezes, metade da prova não é tão natural, normal assim, que você tem um grupo tão grande aí mantendo o mesmo ritmo com 7.800 metros de corrida. Cleber, a gente está aí com 28 minutos e 30 segundos de prova. A gente está aí ainda com um grupo realmente bastante grande, com algumas atletas aí, a Cruz Nonato também no grupo, número 20, mantendo aí junto do grupo. Temos as outras atletas aí também. E realmente, com quase 30 minutos de prova, a gente está com um grupo aí bastante grande também. Vê se você consegue identificar. O número 6, aqui à esquerda, começando aqui pela número 6, é a Maureen Kipchumba. Depois do lado dela, número 20. A número 20 é a Nonata da Silva, brasileira, que a Márcia acabou de falar. Depois a número 8, também aqui nesse primeiro grupo, Natália Sully, da Tanzânia. É outra importante atleta. Você vai vendo ali a número 4, ali atrás, é a Josiane Cardoso, uma brasileira. Depois a número 3, aqui à frente da Josiane, que é a Matanga, da Tanzânia, outra tanzaniana. Já mostramos a número 19, é uma queniana, a Komen, a queniana. E lá, com a camiseta cor de laranja, a número 1, a Imer Ayelu, que é a campeã da São Silvestre. E a Sueli, aqui com a número 5. 3, 5, 7, 9, 11 atletas. Não é comum mesmo. 11 atletas chegando firme aí com mais da metade da prova. E na Avenida Paulista? Na Avenida Paulista ainda não é hora de você cronometrar o seu tempo. Você que está pensando, será que eu vou ou não vou na próxima São Silvestre? Nesse momento aí não adianta nem... Você pode até disparar o relógio, mas desconsidere, né? Não é esse o tempo que você vai fazer, porque agora é hora da caminhada, da alegria, da farra, da festa mesmo, que faz da São Silvestre esse importante evento esportivo, encerrando o ano esportivo, a Corrida Internacional de São Silvestre. Mil atletas.
do Brasil inteiro. Grande maioria, naturalmente, do estado de São Paulo. 73% dos inscritos, mais de 20 mil paulistas inscritos, mas vem do Brasil inteiro, representantes da São Silvestre. Aí Stanley Biwott, esse é um dos nomes fortes da prova, número 207, Stanley Biwott. Ele foi vencedor da Maratona de Nova York, é um atleta que está numa fase muito boa, não só a Maratona de Nova York, ele participou de outras grandes competições pelo mundo e sempre com grandes resultados. Dá para cravar que ele é o maior favorito da prova? Eu acho que cravar como um grande favorito da prova realmente existe, mas na prática, em uma prova como essa, Kleber, sempre tem algumas coisas que podem acontecer. É o favorito? É, mas eu acho que tudo pode acontecer durante a prova, até porque é uma prova que exige muito, é uma prova diferenciada das outras, é um percurso pesado, cheio de subidas e descidas, então não existe só o Stanley, existem outros atletas aí também que podem buscar o resultado. Eles falam exatamente isso, os atletas, os brasileiros e os internacionais. O percurso é muito difícil, ele exige muito do atleta, ele tem uma variação de altitude muito grande, larga lá na Avenida Paulista, baixa muito para voltar, é uma corrida que começa no alto, vai lá para baixo para subir de novo a Brigadeiro. E pequenas subidas e descidas, alguns trechos de reta, exige demais do atleta. Os homens estão chegando a 13 minutos de prova. Globo, a gente se liga em você. Corrida Internacional de São Silvestre. Oferecimento Caixa, Rexona, Copetone e Ricardo Eletro. Manhã de quinta-feira, amanheceu um pouco nublada, já há momentos de sol, pedaços de céu azul. A corrida começou com 23 graus de temperatura. Temperatura é alta, né? 23 graus, são 9h13 da manhã. Lembrando que nós estamos em horário de verão, ó, já subiu para 24 graus a temperatura. Quer dizer, no horário do sol são ainda 8h13 da manhã. 24 graus de temperatura e é desgastante. 8h13 no horário do sol, 9h13 no horário de verão, o horário de Brasília. Então é uma temperatura desgastante. E é um grupo grande aí, esses são todos quenianos, né? Número 218, por exemplo. Edwin Kipsang, bicampeão da São Silvestre. Outro para você ficar de olho, ó, 218 aqui, ó. Ganhou 2 vezes a São Silvestre. Ganhou em 2012 e 2013. Aliás, depois da vitória do Marilson em 2010, nós tivemos 2 quenianos e 2 etíopes ganhando a São Silvestre. Nos últimos 4 anos, um empate 2-2 entre Etiópia e Quênia. Etiópia entrando aí para valer nessa briga com os quenianos. E todos esses que estão com o mesmo uniforme aí formam uma equipe queniana e eles correm muito bem em equipe. Os homens vão chegando a 15 minutos de prova, estão a essa altura, ó, saíram da Avenida Pacaembu, estão fazendo a curva para chegar no bairro de Santa Cecília e tomar a Marquês de São Vicente, a Rude, onde as mulheres passaram alguns minutos atrás. Então já estão se aproximando também da metade da prova. Falta ainda um pouco para metade. As mulheres estão chegando a mais de 9.500 metros, os homens a mais de 5.000 metros, 1/3 vai da corrida, a corrida de 15 quilômetros. A São Silvestre. Nessa hora aí, o ritmo, que prova grande, né? Maratona, que você correu bastante, o atleta tem que ter uma estratégia absolutamente perfeita. Não adianta sair disparando, porque você não vai aguentar 42 quilômetros. Numa prova menor assim de 15, tem como ditar um ritmo muito forte no começo, ou a Brigadeiro Luiz Antônio sugere prudência? Não, Kleber, uma prova como essa, principalmente como eu acabei de falar, que é um percurso muito difícil, exige toda uma estratégia. Até porque, como você sabe, tem os melhores atletas
correndo junto dos outros. Então, não adianta você fazer uma prova muito forte no começo, porque você vai jogar todo o trabalho fora no final dela. Então, é muito importante a primeira metade da prova. Exige todo um ritmo, uma passagem a cada quilômetro, apesar de ser subida e descida, como eu acabei de falar, mas tem toda uma estratégia, porque são grandes atletas, eles sabem realmente aonde eles vão poder definir a prova ou não, principalmente no final. E essa imagem aí, Márcia, mostra muito bem o que você está falando de estratégia. Esse grupo de quenianos, eles têm estratégia de equipe. Não definem, nós vamos começar a corrida, você vai ganhar a corrida. Não é por aí. Mas você viu que agora há pouco disparou um para puxar o ritmo. E pode ser uma armadilha para os outros que tentam acompanhar e se desgastam, mas é um jogo de equipe super bem feito. E lá no final, a hora que a corrida está para se definir, quem tiver mais gás, quem tiver mais perna, ganha a prova. Kleber, existe um jogo de equipe aí muito grande entre os africanos, mas existe também um jogo de equipe aí que tem atletas que treinam aqui no Brasil, que correm por uma equipe que treina em Santa Bárbara e outros que treinam em Taubaté. Então, entre eles mesmo, eles já brigam para ganhar pela sua equipe, porque eles permanecem aqui no Brasil durante temporadas treinando e competindo. Muito bem, esse é o primeiro grupo, acho que 12 atletas, e a moçada vai pra rua. Isso também é bem bacana na São Silvestre. Todo mundo sai pra rua no dia 31 para acompanhar. A gente já mostrou esse aí, ó, é um artista performático. Mas não é só ele, fantasias não faltam. Vem de todas as regiões do país, do mundo, eu diria. Do mundo, né? São personagens da luta e do humor, do futebol. Acho que aquele é o Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha também vem sempre. O Zé Gotinha é sempre uma boa lembrança nas campanhas de vacinação contra a polio e contra outras doenças que o Brasil faz de tempos em tempos. E o pessoal veste a fantasia e vem desfilar na São Silvestre. Desde que a corrida se tornou internacional, são 14 vitórias do Quênia, 11 vitórias do Brasil, 6 vitórias da Bélgica, 6 da Colômbia. A Etiópia venceu 3 vezes. O país que tem o atual campeão venceu 3 vezes a prova. E no feminino, o Quênia também é o grande vencedor com 11 vitórias. O Brasil tem 5 e no meio, Portugal com 7 vitórias, muito em função da Rosa Mota, que venceu 6 vezes consecutivas a São Silvestre nos anos 70. Mais uma passada no pelotão feminino. Aí estão elas, ó, 3, 5, 7, 9 mais à frente. 2 ficaram um pouco para trás, mas continua a briga grande e a Sueli Pereira vai se mantendo nesse pelotão. Aqui à direita, a Sueli com 10.600 metros, a número 5 é a Sueli. À esquerda, na outra ponta do grupo, nós temos a Kipchumba, que foi campeã. Aqui em destaque no centro, com a número 3, a gente vê a Matanga, que é da Tanzânia, Failuna Matanga, outra representante do atletismo africano. E ela vem num ritmo bom, hein? Ela vem numa postura bem interessante. 10.700 metros, 2/3 da prova, começa a pintar momento de definição, né? Agora vai ser a hora do grupo que briga pela vitória. É muita gente ainda. Aliás, faz muito tempo que a gente não vê uma prova feminina assim tão equilibrada, com tantas atletas. Nesse instante você não fala nada quem pode chegar. E aí no Pacaembu, aquela moçada que saiu da Paulista continua no ritmo da festa. No ritmo da festa, mas já com alguns também em ritmo de prova, aquela prova pessoal. Você treinou, se esforçou e agora vai pra briga. Olha aí, eu continuo aí os homens à frente. Não tô vendo nenhum brasileiro, pelo menos não consigo notar nenhum brasileiro aí no meio.
o Solonei da Silva e o Giovani dos Santos eram os nomes que davam mais esperança brasileira por uma vitória. Eu vejo aquele 226, você fala, pô, a camisa azul, vamos ver se ele é. Não, mas ele é o Leu Aleme da Etiópia, mais um etíope. Mais um etíope que está bem na parada. O Gilmar Lopes, com o número 217, tá nesse grupo aí. Gilmar Lopes tá de camiseta branca. Tá mais ali à esquerda lá, ó. Tá aparecendo o 202 e mais um pouquinho atrás dele tá o número 217. Nesse instante ele ficou um pouquinho para trás, mas é o Gilmar. E o Giovani também tá aparecendo ali. O Giovani dos Santos tá ali, ó, 202. 202 é o Giovani dos Santos. Mas nesse instante parece que os africanos resolveram dar uma acelerada no passo, né? Agora é que vai precisar acompanhar o ritmo. Agora não pode deixar escapar. É cedo ainda, 7.500 metros, eles estão chegando naquele ponto que agora há pouco a gente mostrou as mulheres. Aquele viaduto que sai da Avenida Rude e vai para a Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco é a grande reta da prova, né? Basicamente. É uma reta. A reta dá um refresco ou é só ilusão de quem assiste? Na verdade, né, Cleber, uma prova como essa, chegando numa reta, realmente dá para dar uma refrescada e os atletas manterem o ritmo, mas nada que diminua o ritmo. E como a gente pode ver aí, um grande grupo. O 201 foi o grande campeão no ano passado, a Damasur, e realmente se permanece ali no grupo tentando buscar a segunda vitória. É um atleta jovem que apareceu e foi até surpreendente o desempenho dele aqui em São Paulo no ano passado, quando ele conquistou a vitória, tá ali no meio desse pelotão. É muita gente. Vai na boa aí o Giovani, tá acompanhando o ritmo o Giovani. O 202 ali, ó, de camiseta branca, a única camiseta branca nesse grupo, 23 minutos. O tempo dos homens, 23 minutos. Daqui a pouco a previsão é de uma corrida com 44 minutos, pelo ritmo que eles estão impondo agora. Daqui a pouco você vai conhecer os recordes da São Silvestre. Globo, a gente se liga em você. Corrida Internacional de São Silvestre. Oferecimento Caixa, Rexona, Cobertone e Ricardo Eletro. Aí já bom tanto de azul no céu de São Paulo nesta manhã do dia 31 de dezembro. Falei dos recordes. O recorde masculino dura há bastante tempo. É um recorde conquistado pelo Poltergar. A gente sempre lembra, é o recorde com a prova de 15 quilômetros. Uma prova de 15 quilômetros, sempre contando o tempo de 15 quilômetros. E a gente tem os recordistas da São Silvestre, no masculino e no feminino. Enquanto a gente vê o desempenho dos dois pelotões, o Poltergar, 43 minutos e 12 segundos em 95 ele marcou. O Poltergar, o grande campeão, 5 vitórias na São Silvestre. E a Priska Jeptu, também do Quênia, fez 48 e 48 em 2011. O recorde feminino é um pouco mais recente, de 2011. Esse tempo do Poltergar, desde 95, completando 10 anos, né? Difícil de ser batido. Ele ganhou 2, 3, aí foi o Iserben que quebrou a sequência dele e ele ganhou mais 2, é o grande vencedor com 5 vitórias na São Silvestre, o queniano Poltergar, e que depois brilhou no mundo do atletismo, né, em Jogos Olímpicos. Bom, os homens estão chegando a 8.500 metros, as mulheres já estão com mais de 12 quilômetros de prova. 12 quilômetros de prova significa que elas estão se aproximando da Brigadeiro Luiz Antônio. Onde elas estão, ó, passaram por todo o centro da cidade, lá de São Francisco, e estão começando a Brigadeiro. A partir de agora é encarar. É coisa assim de 1.800 metros. Para um grande atleta, 1.800 metros... você leva na boa. Agora 1.800 metros de subida,
depois de quase 13 quilômetros de prova. E a grande notícia é a Sueli Pereira, mantendo um ótimo ritmo. Está à frente ali da número 1, que é a Imer Ayaleu, a campeã do ano passado. Mas eu não me lembro, Márcia, de um começo de brigadeiro com tanta gente brigando. 2, 4, 5, 7, 9 atletas. E dessas 9 aí, você não pode descartar ninguém como candidato à vitória. Com certeza, Kleber. Dos últimos anos, a gente nunca pôde ver uma prova, uma São Silvestre tão disputada, praticamente já chegando na brigadeiro com 9 atletas, sem existir um favorito ainda. Ali ao lado também está a Josiane Cardoso, uma das grandes atletas do Brasil. E estamos aí, ó. Quem sabe vamos quebrar esse jejum com nossas brasileiras. Você viu a previsão, mantendo pelo ritmo que elas estão agora, a previsão é de mais de 50 minutos de prova. Mas, ó, Josiane Cardoso e a Sueli estão nesse grupo. A número 4 aqui de branco, a Josiane, a número 5, a Sueli. As duas brasileiras que entraram como as esperanças do atletismo brasileiro de quebrar esse jejum, estão aí na briga, ó. Faltam 2.240 metros, ó, pouco mais de 2.200 metros. É reta final. E uma reta final das mais desgastantes. É brigadeiro Luiz Antônio. Cada aplauso, como aquele daquele rapaz de azul ali, é um combustível novo para essas atletas. E elas vão para a definição daqui a pouquinho. Grupo grande, grupo forte. Todo mundo na briga. A gente vai acompanhar já os momentos finais, a chegada da prova feminina. Agora voltamos para os homens, com 9.300 metros. Aqui à frente, o número 201 é o Admassu, é o vencedor do ano passado, o etíope. Com pinta de que veio a fim de bicampeonato. O Admassu, né, o Kleber, um atleta com apenas 20 anos. 20 realmente um atleta novo, né? Tá aí, atleta da Etiópia e tentando buscar mais uma vitória aí para a Etiópia. Continua ali, ó, o número 202, o brasileiro Giovanni dos Santos. O Giovanni dos Santos foi 5º lugar na São Silvestre do ano passado. Ele é tetracampeão da Volta da Pampulha, né? Uma corrida disputada em Belo Horizonte, no belíssimo cenário da Lagoa da Pampulha, que tem um pouco mais do que a distância da São Silvestre. São 17 quilômetros aproximadamente. E eles estão passando aí pelo viaduto do Chá. Ou vão chegando no centro da cidade de São Paulo. Aí é a Avenida São João. Essa é a Avenida São João, também famosa, conhecida. Mesmo quem nunca visitou a cidade de São Paulo já ouviu falar da Avenida São João. E cruzando com a Rua Aurora. Você conhece a música, né, Márcio? Não vou pedir para você cantar Se Você Fosse Sincera ou Aurora, mas é aquela esquina ali. Aquela é a Rua Aurora. Aí o número 207, também em destaque na prova, Stanley Biwott Admassu. O brasileiro tá ali no meio, Giovanni. Briga grande. Se a briga entre os homens com quase 10 quilômetros é intensa, o que diremos desta briga entre as mulheres? Você viu ali o número 4 em destaque? O número 4 é a Josiane Cardoso. Será que é hoje que o Brasil quebra esse jejum? Em 1995, Carmen Oliveira foi a primeira mulher a vencer a São Silvestre representando o atletismo brasileiro. Aí fizemos um bi em 96 com a Roseli Machado. Em 2001, Maria Zeferina Baldaia foi a vencedora. Depois nós tivemos a Marisete Rezende em 2002. Em 2002, a Márcia fez pódio, foi terceira colocada. E em 2006, a Lucélia Pérez venceu. De 2006 para cá, não tivemos nenhuma brasileira vencendo a São Silvestre. São 1.400 metros, pouco mais de 1.400 metros, para a gente conhecer a campeã desse ano. Duas brasileiras na parada, a número 4, Josiane Cardoso, a número 5, Sueli Pereira. Ali em destaque, as números 3, a número 3 é a Failuna Matanga, da Tanzânia. A número 2, outra importante atleta, Delvin Meringor, do Quênia. A número 1, que está ali com a camisa cor de laranja, é Imer Ayaleu, da Etiópia, a vencedora do ano passado. Será que ficamos entre essas 5?
uma tanzaniana, uma queniana, uma etíope e 2 brasileiras. Uma tanzaniana, uma etíope, uma queniana e 2 brasileiras nesse pelotão. Difícil imaginar que quem vem atrás ali, mesmo com uma distância não muito grande, difícil imaginar que ainda tem a perna para chegar. 14 quilômetros por hora. Elas estão mandando ver 14 quilômetros por hora nesta subida duríssima da Brigadeiro Luiz Antônio. Olha a Sueli como vem inteirona. Tem hora para dizer, é minha vitória, agora eu vou acelerar, Márcia? Kleber, esse momento é um momento muito importante de uma prova como essa. Porque já existe todo um desgaste muito grande das atletas e eu falo que é muito mais importante agora o lado psicológico, o lado mental, o lado da concentração que propriamente o físico. E eu acho que a atleta que tiver mais esse lado forte, mental e conseguir superar esses momentos de dor, de fadiga, de desconforto, muitas das vezes acaba levando a prova. E esse é um momento muito especial da prova, é o momento dessa subida. Músculos, concentração emocional, o apoio do torcedor brasileiro na Brigadeiro Luiz Antônio, o seu apoio ligado na Globo. Sueli Pereira com a número 5 aqui de azul, com a número 4 a Josiane, são as 2 brasileiras que brigam. Com a número 1, a campeã do ano passado, Imer Ayaleu. Com a número 2, que é Delvine Meringor do Quênia, e com a número 3, que é Failuna Matanga da Tanzânia. Ficando um pouquinho para trás a Josiane Cardoso, preocupantemente ficando um pouquinho para trás. Por outro lado, vem num ritmo bem bom e bem forte a Sueli. 600 metros. Daqui a pouquinho é a curva para a direita. Ainda uma última refrescada. A Josiane ficou para trás, a Sueli está ficando agora, as quenianas começam a apertar o passo, as 2 tanzanianas e a etíope. Imer Ayaleu, a número 1, e a número 2, Delvine Meringor do Quênia, são as 2 que nesse instante, lado a lado, dominam a prova. A Josiane ficou, a Sueli ainda não, a Sueli não desistiu ainda não, mas elas começam a dar uma arrancada espetacular, principalmente Imer Ayaleu. Vem com pinta de bicampeã, hein? É mais alta, tenta acompanhar a Meringor, entra na Avenida Paulista. Olha que chegada espetacular nós teremos nesses metros que levam até a linha de chegada da São Silvestre. Vem Imer Ayaleu, vem forte, ela vai conseguir a vitória, já não sai para tentar a ultrapassagem a Meringor, é o último esforço. Tenta um sprint, tenta uma arrancada final a Meringor. Briga forte, briga dura entre a queniana e a etíope. A etíope entra no funil para chegar na faixa, para chegar no final, para chegar na vitória, para conseguir o bicampeonato para a Etiópia. Arrancada sensacional. Ela pegou os últimos metros da Brigadeiro, fez a curva para Paulista e não teve mais para ninguém. O bicampeonato da São Silvestre é de Imer Ayaleu da Etiópia. Com o segundo lugar para Delvine Meringor. A terceira colocada acabou sendo a tanzaniana, a número 3, Failuna Matanga. Chega na 4ª posição a brasileira Sueli Pereira. E em 5º a Josiane Cardoso. Elas 2 que foram as 2 melhores brasileiras do ano passado. A Josiane em 8º, a Sueli Pereira em 9º. Melhoram para 4ª e 5ª colocações esse ano. Chega esgotadíssima a Matanga. Também esgotadíssima a Sueli. É um esforço assim sobre-humano, né? Que a gente só tem que ver e quem gosta de esporte, quem sabe o quanto esses atletas se esforçam, se dedicam, às vezes nem nas condições ideais, mas sempre com muito esforço, e ver essa chegada, esse esgotamento, né, Márcia? É para aplaudir de pé, né? Independentemente da classificação na prova.
É para aplaudir realmente, Kleber. Como a gente acabou de ver, nunca podemos ver uma São Silvestre tão disputada como aconteceu hoje. E parabéns aí a Sueli e a Josiane, realmente que lutaram até o final para conseguir esse lugar no pódio. Parabéns a elas aí. Fazia muito tempo que a prova feminina não era disputada com tanto equilíbrio. Parabéns para Imen Ayaleu, da Etiópia, vencedora em 2014, bicampeã em 2015. Agora os homens. Continua, será aquele grupo? Eles estão passando no Lago de São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, das mais tradicionais do Brasil. A 91ª São Silvestre tem 36 minutos e meio de prova masculina. Estou procurando e já achei o Giovanni. Tá ali o Giovanni dos Santos. Número 207 é o Stanley Biwott. Ele começa a dar impressão de querer dominar a prova, mas ainda é cedo. 223 ao lado dele. Feissa Gemeshu, da Etiópia. Leu Alemi, também da Etiópia. O campeão do ano passado ficou um pouco para trás, hein? A equipe do encontro preparou uma ceia de Réveillon e você vai ver daqui a pouquinho no encontro como uva romã e lentilha ficaram com fama de trazer sorte na virada do ano. Uva, romã, lentilha, são simpatias de ano novo. Muitas opções para quem quer novo amor, dinheiro, saúde e muito mais. Daqui a pouco tem o bem-estar, logo depois da São Silvestre. E na sequência, o encontro. Globo, a gente se liga em você. Corrida Internacional de São Silvestre. Oferecimento Caixa, Rexona, Cobertone e Ricardo Eletro. Faltam 2.200 metros. 2 quilômetros e 200 metros. Também eles começam a encarar a Brigadeiro Luiz Antônio. Depois de 13 quilômetros, saindo da Avenida Paulista, descendo para o Pacaembu, indo para o centro da cidade, pegando a grande reta da Rio Branco, as curvas e ruas mais estreitas, né, do centro da cidade, Largo de São Francisco, Teatro Municipal, Lago de São Francisco, e chega a Brigadeiro Luiz Antônio. Chega a Brigadeiro Luiz Antônio também com um grupo de 5 atletas. Do mesmo modo que as mulheres chegaram em 5, brigando pela vitória na Brigadeiro, os homens chegam também. Esse é o brasileiro Giovanni dos Santos. O Giovanni, que tem sido, nas últimas edições da São Silvestre, o mais eficiente dos brasileiros, aquele com o melhor resultado. A parada é dura, ele tá ficando um pouquinho para trás. Número 221. Não, 223 ali à esquerda. O Gamesho da Etiópia ficando para trás. O Biwott vem firme aí com a 207. O 226, que também está nessa briga, é o Laú Alemi da Etiópia. Acho que o gás a essa altura, acho que o gás do Giovanni ficou mais difícil. Acaba de ser ultrapassado pelo Dixon Cheruiyot, mais um queniano que está aí na briga. Ele vai no esforço, vai tentando chegar. Claro que desistir jamais, vai fazer a prova dele, vai tentar um resultado mais expressivo, mas é uma situação evidentemente difícil a essa altura do campeonato. E esse sobrenome Cheruiyot é um sobrenome também importante da São Silvestre. Tivemos o Simon Cheruiyot conquistando vitórias, o Robert Cheruiyot conseguindo vitórias na São Silvestre 2004, 2007. Aí o Biwott tentando novamente levar o Quênia para o primeiro lugar do pódio. O Biwott chegou cheio de prestígio, chegou amparado por grandes resultados na temporada. Repetimos que foi o vencedor da maratona de Nova York. Há uma diferença grande entre uma maratona e uma prova como essa. Essa aqui exige
mais tempo em alta velocidade, né, Márcia? Você precisa correr muito mais quilômetros numa velocidade alta. Com certeza, Cleber. Uma maratona são 42 quilômetros. É totalmente um treinamento diferente do que uma prova como essa de 15 quilômetros. Apesar de ser uma prova de subidas e descidas, mas é um treinamento bem diferente. É um treinamento com mais velocidade, com mais... feito um trabalho muito de força, principalmente no final. E o Biot está aí, vencedor da maratona. Ele mesmo falou que após essa prova ele queria fazer todo um treinamento já pensando nos Jogos Olímpicos de 2016 e ia usar essa prova como um treinamento. Sabia que era muito difícil, que ia tentar ganhar, mas já pensava em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, daqui a 218 dias, os Jogos do Rio, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Voltou a tomar a posição do Cheruiyot aí o Giovani. E aqui à frente, Biot é o número 207, com a camiseta cor de laranja. Stanley Biot vai firme para levar de novo para o Quênia a vitória. O Marilson ganhou em 2010, foi o último brasileiro a ganhar a prova. Em 2011, Tariq Bekele da Etiópia. Em 2012 e 2013, o Edwin Kipsang do Quênia. Em 2014, o Dawit Admassu, que ficou para trás, né? O etíope é Brigadeiro Luiz Antônio. Dá uma olhada no que é subida. E eles vêm com 14 quilômetros. Vai se aproximando o quilômetro final da prova. Com o Biot levando bem, o número 226. O Leu Alemi, da Etiópia. Se a Etiópia ganhou no ano passado, se nos últimos 4 anos está 2-2, a briga continua, porque o Alemi vem aí a fim de ameaçar o Stanley Biot. São os dois que começam a se destacar. Vai chegando a Avenida Paulista. Os atletas do Quênia venceram 14 vezes a prova masculina. Os atletas da Etiópia, 3 vezes. 3 vitórias etíopes. A primeira em 2001 com o Tesfaye Giffard. Depois em 2011 com o Bekele e em 2014 com o Admassu. Os quenianos têm o maior vencedor da história da São Silvestre, Poltergar, com 5 vitórias. E Biot pode estar escrevendo o nome dele nessa lista de campeões. A chegada vai ser de arrepiar, hein? O Alemi não desiste. O Kipsang ficou um pouquinho para trás. É o número 218 ali, tá com o número torto. E atrás dele o 223, que é o Gemechu, da Etiópia. Também. Avenida Paulista. Avenida Paulista, reta de chegada. E vem que vem forte para tentar a vitória. O Alemi consegue passar o Biot. Olha que chegada. O Alemi guardou energia. O Biot ainda tenta o último sprint. Uma chegada espetacular da São Silvestre. Biot bota o corpo à frente. Biot já fica na linha. Praticamente desiste, não tem mais gás o Alemi. Biot vai vencer a São Silvestre. Dá uma olhadinha, levanta o braço. Agora ele garante a vitória. Chega para cruzar em primeiro. Grande vitória de Stefan Biot. O Quênia vence a São Silvestre novamente. Uma corrida espetacular de Leu Alemi, da Etiópia. Espetacular a chegada. O Alemi botou do lado e foi com jeito de ganhar. E vem mais uma vez para ser o brasileiro mais bem colocado na prova. Com direito a aviãozinho e tudo, Giovani dos Santos. Fez mais uma grande corrida, o Giovani. Todo mundo sabe que é duro acompanhar os africanos. Já bastavam os quenianos, os etíopes vieram agora com tudo e mais um pouco. Mas o Giovani continua sendo o destaque brasileiro na São Silvestre. Que chegada também na prova masculina, hein, Márcio? Pô, uma chegada muito bonita. Realmente, nos últimos anos também a gente não tinha visto uma chegada tão bonita e tão disputada no final. Mas aí, parabenizar também o Giovani, que realmente fez mais um ano dessa São Silvestre, um grande resultado, uma grande prova.
parabéns aí ao Giovani e a todos os atletas aí realmente por completarem essa prova e finalizando o ano aí cheio de saúde, cheio de esperança, e um novo 2016 se aproxima. 2016 que a gente vai ter muito a Márcia Locke participando com a gente das coberturas. 2016 é o ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as Olimpíadas no Brasil, no Rio, o país inteiro ligado, torcendo pelos nossos atletas e acompanhando as grandes estrelas do atletismo, os grandes nomes de todas as modalidades do esporte. É um encontro de super-homens, super-mulheres nas Olimpíadas que se aproximam aí no Rio de Janeiro em 2016, em agosto de 2016, e todo mundo vai ficar ligado. Portanto, completadas as duas provas da São Silvestre de 2015. No feminino, deu bicampeonato para Imer Ayeleu, da Etiópia, e no masculino, deu o Quênia com Stanley Biwott. E mais uma vez, o Giovani dos Santos é um brasileiro que brilha na prova. Diga, Nathalie Gedra. Mais uma vez, vamos ouvir o Giovani. Qual a emoção de cruzar mais a chegada da São Silvestre como brasileiro melhor colocado? Uma emoção muito grande, né? Eu acho que a São Silvestre para poucos, e graças a Deus já subi no pódio quinta vez, né? Contando esse ano. Então, graças a Deus, estou feliz. Então, quero agradecer ao meu treinador Henrique Viana, Caixa, e mandar um abraço para a Natércia, Rio do Brasil, que está na torcida. Infelizmente, fiz o que pude, mas vocês veem que eu sou um brasileiro guerreiro, que não desisto nunca, e vou lutar do pódio. Tá certo, Kleber Machado. É isso, tá certo. O Giovani deu uma ou outra picotada ali no som dele, mas ele mandou um abraço para a Natércia. Ele fez o que tinha que fazer mesmo, tem que dar os seus recados. Você vê até que ele tá inteirão, né? Depois de 15 quilômetros desgastantes, ele consegue um resultado muito bom, muito interessante. O Giovani, quinta vez ele vai ao pódio da São Silvestre. Não é pouca coisa não, né? Quinta vez no pódio é muito pódio. E é lógico que depois dos vencedores, dos atletas de elite que cruzam, a gente vai ter ainda muita gente participando da São Silvestre. São 30 mil atletas. Vamos tirar o quê? 200 atletas que estão na elite, para chutar alto, 200 atletas, vai. E aí, toda essa outra linda multidão continua disputando. Agora, cada um de olho no seu relógio, no seu cronômetro, para ver o tempo que faz, para lembrar das dicas, dos treinamentos, da preparação e chegar firme e forte no final. E aí nós voltamos ao pódio, chegamos ao pódio da São Silvestre, onde a gente vai ter a premiação das atletas, com direito, evidentemente, à lágrima, à emoção, porque se tem aqueles que estão lá no relógio, brigando pelos seus melhores resultados, aí são os profissionais do atletismo que brigam pela sua performance. Fez uma ótima corrida a Sueli Pereira, a Josiane Cardoso, as brasileiras que merecem destaque na vitória, que foi de Imer Ayeleu. Ela foi bicampeã. Para você conferir então a classificação, com 54,01, bem acima dos 48 e 48 do recorde. Imer Ayeleu, da Etiópia, em primeiro. Delvine Meringor, do Quênia, em segundo. Failula Matanga, Tanzânia, terceira colocada. E duas brasileiras no pódio, Sueli Pereira e Josiane Cardoso, que estão de parabéns. Aí as duas estão nas duas extremidades do pódio. Aí ao centro, a grande campeã, a Imer Ayeleu, que vem aí para escrever nome também na São Silvestre. Se continuar nesse ritmo, agora merece um destaque, né, Márcia? Você que suou muito a camisa representando o atletismo brasileiro, as duas brasileiras, a Josiane e a Sueli. Merece sim, Kleber. Eu acho que quando você pensa em correr uma São Silvestre, você pensa realmente em subir nesse pódio. Quando você sobe nesse pódio e consegue realizar esse sonho, é um momento assim de muita consagração, de muita emoção, como a gente pode ver ali nos olhos da Josiane, nos olhos da Sueli, porque a gente sabe o quanto exige de meses de treinamento, de horas, de dedicação. Então, realmente, esse é um momento muito especial, quando você sobe nesse pódio aí, que eu considero realmente
a prova mais importante, mais marcante, mais especial do Brasil. Acho que subir aí realmente é um marco que fica pro resto da carreira de cada atleta. E aí está o troféu para a primeira colocada, a Imer Ayeleu, bicampeã da São Silvestre. A premiação dela, R$80 mil de prêmio, ganhou a primeira colocada. E lembrar que o ano passado nós não tivemos brasileiras no pódio, né? As melhores foram a Josiane e a Sueli, mas com 8º e 9º lugares para as duas. Então elas conseguiram uma vitória que é realmente uma vitória muito significativa para a carreira de cada uma delas, esses lugares no pódio. Aí estão elas então, as 5 grandes vencedoras. Lembrando que nós tivemos a vitória de Stanley Bill-Wood, o vencedor da prova masculina. Daqui a pouco tem o pódio também com presença brasileira. E a moçada continua percorrendo aí os 15 quilômetros da São Silvestre. Em 1925 começou a São Silvestre. Nós estamos na 4ª edição da prova agora pela manhã. Desde 2012 ela passou a ser disputada pela manhã. 15 quilômetros desde os anos 90. E a cada ano mais e mais gente se aventura, se dispõe, colabora com a São Silvestre participando da prova. 30 mil inscritos esse ano. Um número expressivo de gente que vem do Brasil inteiro. Dos 27 estados do Brasil, nós temos representantes na São Silvestre. Uma grande maioria de atletas do estado de São Paulo, lógico, pela logística, pela proximidade, mas vem do Brasil inteiro, de todas as regiões, de todos os estados, participarem da São Silvestre. E tomam as ruas da cidade assim, ó, para deixar São Paulo mais humana. E o final do ano com esse recado esportivo que é sempre bem interessante. 91 edições. Desde 1925, a São Silvestre encerra o calendário. E hoje, o Quênia marcou a sua 15ª vitória na prova masculina. 15 vitórias do Quênia. E no feminino, a Etiópia conseguiu a sua 4ª vitória. A 4ª vitória etíope, a 2ª da Imer Ayeleu. Daqui a pouco tem o Bem-Estar e na sequência do Bem-Estar nós vamos apresentar o encontro que você tem todos os dias pela manhã, o encontro. O Felipe Andreoli e a Ana Furtado estão lá no estúdio do encontro preparando o programa. Já vimos aqui que vão mostrar por que a uva, a romã, a lentilha dão sorte. Está cheio de simpatia. Lógico que eles têm os pedidos deles para 2016, mas acho que eles não vão abrir agora. Agora estão em ritmo de São Silvestre, né, Felipe? Você já correu muito São Silvestre, né, Felipe? Bom dia, Kleber. Bom dia. Eu corri muito da São Silvestre, né? Eu não sabia, achei que 15. Beleza, Ana, você acreditou que o Felipe correu a São Silvestre? Ele falou que 15 ainda não dá. Parece que ele já chegou a 1,5 km. Mas com o tempo, é menino ainda. Um dia ele vai conseguir. Daqui a pouco tem o Bem-Estar e depois o encontro, trazendo todas essas dicas e simpatias para o ano novo que está chegando. Como a São Silvestre encerra o ano esportivo, a gente fica vivendo a perspectiva de 2016 e vem aí com muitas atrações, com muito futebol, com seleção brasileira, com eliminatórias para a Copa do Mundo já rolando e continuarão os jogos sendo disputados em 2016, as competições estaduais, nacionais, continentais, Libertadores da América, tudo para você ligar. E claro, todo mundo esperando ansiosamente agosto de 2016, daqui a 218 dias começam os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, as Olimpíadas na América do Sul e a cidade maravilhosa é escolhida para sediar os Jogos Olímpicos. E esse espírito aí, ó, de solidariedade, competição e de mostrar para o mundo inteiro um país esportivo, que assim seja, a gente vai encaminhando e esperando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na São Silvestre de 2015, tivemos então a vitória de Imer Ayeleu da Etiópia na prova feminina, com 2 brasileiras no pódio, a Josiane Cardoso e a Sueli Pereira, a Sueli em 4º, a Josiane em 5º. E na prova masculina, um campeão inédito. Pela primeira vez, Stanley Bill-Wood consegue a vitória, 44:31. Fez um bom tempo o Stanley Bill-Wood, 44:31 o tempo dele. E uma chegada espetacular num
sprint sensacional no final com o Leu Alemi da Etiópia. Ele 44,31 e vencedor 3 segundos atrás o Alemi. Depois Feissa Gemeshu da Etiópia, Edwin Kipsang do Quênia e na quinta posição no pódio da São Silvestre, Giovani dos Santos, o brasileiro, e todos eles na casa de 44. Para você ver o rigor do equilíbrio, a disputa quente da prova. E brasileiras foram pro pódio, Nathalie Gedra. É verdade, eu tô ao lado da Sueli Pereira Silva, que foi quarta nessa São Silvestre. A gente viu, olha, cumprimentando o Giovani dos Santos, que foi o quinto colocado no masculino. Sueli, a gente viu que você chegou muito exausta e muito emocionada. Queria que você explicasse um pouco dessa emoção da sua chegada. Sim, a gente no começo, né, o início da prova estava muito fraca e eu tentei, né? Tentei junto com as Kenianas até o final, né? Mas é muito emocionante, né? Para estar quarto geral aqui, nunca subi no pódio da São Silvestre, meu 8º ano, né? E o primeiro pódio, quarto lugar e primeira brasileira. Para mim foi muito emocionante estar chegando em quarto lugar. Quem sabe o ano que vem, né? A gente trabalha ali para vencer, né? Não deu. Tentei, né, vencer hoje, mas não deu, né? Deu para ficar em quarto lugar, graças a Deus. Quem sabe o ano que vem, né? Quem sabe ano que vem, parabéns para a Sueli, Kleber. Beleza, Nathalie, claro que tá de parabéns, claro que é uma grande vitória pessoal. Tantas São Silvestres e chega ao pódio. Pódio masculino agora. Vão ser entregues os prêmios do pódio masculino. Enquanto os prêmios são entregues, aí o Biwott recebendo o seu prêmio, a gente já conversou, a Nathalie já conversou com o Giovani, conversou com a Sueli, a gente vê o Biwott recebendo ali os louros da vitória e o seu troféu, com o público acompanhando atentamente a vitória do queniano, e aí a gente começa a acompanhar como foi. Olha que chegada sensacional. Uma chegada sensacional entre ele e o Leu Alemi da Etiópia. Depois que eles entraram na Avenida Paulista, o Alemi ameaçou a vitória do Biwott. Chegou a ultrapassar o Biwott, que aí mostrou uma resistência, uma velocidade para chegar em primeiro lugar. E a festa do Giovani dos Santos, o quinto colocado, o brasileiro que foi pro pódio, chegando bem. Na primeira posição das mulheres, a vitória de Imer Ayaleon. Ela foi bicampeã e de novo numa prova equilibradíssima. As duas provas com 5 atletas chegando e brigando muito fortes. As imagens da São Silvestre que a gente está acostumado a ver, a acompanhar, as lindas imagens desses atletas, desses participantes que fazem toda a festa da São Silvestre. Está terminando 2015, que essas horas que faltam para terminar o ano sejam horas alegres, com saúde, proteção para todo mundo, e que 2016 seja um ano muito bacana para todos nós. 2016, que é um ano de desafios, é um ano, como sempre, né, de desafios para todos nós, em todas as áreas, em todas as atividades para o nosso país, e a gente deseja que seja um mundo de mais paz, de mais harmonia, de mais amor, de mais solidariedade. São palavras que a gente repete a cada virada de ano, mas que são palavras que, se praticadas, certamente nós teremos um mundo mais bacana e que a gente possa ajudar. 2016 é o ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E são 4 palavras que a gente pode pegar para os Jogos Olímpicos, para o espírito das Olimpíadas, e que, se a gente usar na nossa vida, também vai fazer tudo ficar mais legal. Inspiração, né, para a gente ter boas ideias e atitudes.